Continuando, agora o item é racionalizar o denominador dessa fração, 5 sobre raiz de 3 mais raiz de 2. Muito bem, como proceder para racionalizar o denominador dessa fração? Pessoal, é o seguinte, já vou deixar combinado aqui com vocês. Toda vez que o denominador da fração for da forma raiz de A mais raiz de B, o fator racionalizante é raiz de A menos raiz de B. Já estou deixando aqui combinado com vocês, tá? Quero racionalizar uma fração, o denominador de uma fração, que tem esse formato, né? Tal que o denominador tem esse formato, raiz de A mais raiz de B. O fator racionalizante é raiz de A menos raiz de B. Devagarzinho para você entender. Observe que aqui eu tenho o denominador da forma raiz de 3 mais raiz de 2. Em vista dessa observação, o nosso fator racionalizante vai ser raiz de 3 menos raiz de 2. Então, você multiplica o numerador por raiz de 3 menos raiz de 2 e multiplica também o denominador por raiz de 3 menos raiz de 2. Devagarzinho para você entender. Bom, então aqui no numerador a gente vai obter 5, que multiplica quem? Raiz de 3 menos a raiz de 2. E no denominador a gente vai obter raiz de 3 mais raiz de 2, que multiplica raiz de 3 menos raiz de 2. Fazendo bem devagarzinho, com todos os detalhes, para você acompanhar bem esse negócio aqui. Muito bem. Agora, observe você, pessoal, observe você que aqui, olha, a gente tem um produto, tá vendo? A gente tem um produto do tipo soma pela diferença. Soma pela diferença. Toda vez que você se deparar com um produto do tipo soma pela diferença, convém a gente lembrar desse produto notável, olha, A mais B que multiplica A menos B, isso é A ao quadrado menos B ao quadrado. Eu tenho aqui um produto do tipo soma pela diferença. A mais B que multiplica A menos B. O que é isso? É A ao quadrado menos B ao quadrado. Se você chama o A, por exemplo, de primeiro e o B de segundo, a regrinha fica assim, ó, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tudo bem? É exatamente o que eu tenho aqui. Eu tenho um produto do tipo soma pela diferença. Então, de acordo com esse produto notável, isso vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O primeiro aqui, para mim, é o raiz de 3 e o segundo é o raiz de 2. Dessa forma, a gente vai obter 5, que multiplica raiz de 3 menos raiz de 2, é o numerador, eu estou repetindo, dividido por, aqui a gente vai obter o quadrado do primeiro, raiz de 3 ao quadrado dá 3, menos o quadrado do segundo, raiz de 2 ao quadrado dá 2. E, portanto, isso vai ser 5 que multiplica raiz de 3 menos raiz de 2 sobre 1. Só que o sobre 1 não precisa colocar. Objetivo alcançado? Sim, né? Eu tinha aqui uma fração cujo denominador é um número irracional. Aqui o objetivo, né? O denominador 1, né? Um número racional. Tudo bem? Bom, então ficamos combinados que se o denominador da fração for da forma raiz de A mais raiz de B, o fator racionalizante é raiz de A menos raiz de B. Tranquilo? Bom, agora o item F, 3 sobre raiz de 5 menos raiz de 2. Ora, pessoal, se quando eu tenho uma soma, né? Quando eu tenho uma soma, raiz de 3 mais raiz de 2, o fator racionalizante é raiz de 3 menos raiz de 2. Quando eu tenho uma diferença, raiz de 5 menos raiz de 2, o fator racionalizante vai ser o raiz de 5 mais raiz de 2. Tudo bem? É assim que funciona mesmo, tá? Então, olha só, você tem um denominador do tipo raiz de A menos raiz de B. O fator racionalizante vai ser quem? Raiz de A mais raiz de B. Em vista disso, aqui no item F, eu vou multiplicar o numerador, tanto o numerador quanto o denominador, por raiz de 5 mais raiz de 2. Sobre raiz de 5 mais raiz de 2. Excelente, não é verdade? Bom, aqui no numerador a gente obtém 3, que multiplica raiz de 5, não esqueça do parênteses, mais raiz de 2, sobre o denominador é raiz de 5 menos raiz de 2, que multiplica raiz de 5 mais raiz de 2. Observe você que, novamente, aqui no denominador, a gente tem um produto do tipo soma pela diferença. Aí a gente pensa no produto notável. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Então, o numerador aqui eu vou repetir, olha. 3 que multiplica a raiz de 5 mais raiz de 2 sobre, agora sim, ó,
o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O primeiro aqui é o raiz de 5, o segundo é o raiz de 2. Raiz de 5 ao quadrado dá 5, menos raiz de 2 ao quadrado dá 2. Então aqui vai ficar 5 menos 2 vai dar 3, eu vou cortar com esse 3. E aí a gente obtém raiz de 5 mais raiz de 2. Pronto, excelente. Então, pessoal, resumindo aqui, os itens E e F, tem um denominador da forma raiz de A mais raiz de B. Fator racionalizante, raiz de A menos raiz de B. Tem um denominador da forma raiz de A menos raiz de B. Fator racionalizante, raiz de A mais raiz de B. Tudo tranquilo, pessoal? Vamos lá, continuando. Item G e item H, pessoal, mesma linha de raciocínio dos dois itens anteriores. Observe que aqui no item G, o denominador é da forma raiz de A mais B, né? Raiz de A mais B. Qual é o fator racionalizante? Raiz de A menos B. É sempre um sinal para cá, não esqueça disso. Aqui nesse caso, eu tenho um denominador do tipo raiz de A menos B. Qual é o fator racionalizante? É raiz de A mais B. Mesma linha de raciocínio. Em vista disso, a fim de racionalizar o denominador dessa fração, nós vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 2 menos 1. Raiz de 2 menos 1, raiz de 2 menos 1. Excelente. Isso é igual, ó. Multiplicando os numeradores, eu vou obter 4, que multiplica raiz de 2 menos 1, sobre, multiplicando aqui os denominadores, raiz de 2 mais 1, que multiplica raiz de 2 menos 1. Excelente, excelente. Um pouco mais. O numerador que eu estou repetindo, ó, 4 que multiplica raiz de 2 menos 1 sobre quem? Novamente, aqui no denominador, a gente tem um produto do tipo soma pela diferença. O que diz a regrinha? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E o primeiro aqui pra gente é o raiz de 2. E o segundo é o 1. Então, raiz de 2 ao quadrado dá 2. Menos 1 ao quadrado dá 1. Portanto, isso vai ser igual a 4 que multiplica raiz de 2 menos 1 sobre 2 menos 1, que dá 1. Não precisa colocar. Tranquilo? Bom, o item H, conforme nós discutimos, o fator racionalizante é raiz de 5 mais 2. Então, você multiplica o numerador por raiz de 5 mais 2. Multiplica também o denominador por raiz de 5 mais 2. Bom, 1 que multiplica raiz de 5 mais 2 é o próprio raiz de 5 mais 2. Sobre, agora eu devo multiplicar esses dois denominadores, raiz de 5 menos 2, que multiplica raiz de 5 mais 2. Excelente, excelente. Se você quiser pular essa passagem aqui, pessoal, do jeito que você achar melhor, tá? Mas eu, enquanto professor, procuro fazer todas as etapas para que todos acompanhem. Então, a gente vai obter raiz de 5 mais 2, aqui no numerador, sobre... Novamente, eu tenho outro produto do tipo soma pela diferença. Aí, produto notável. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O primeiro é o raiz de 5 e o segundo é o 2. Raiz de 5 ao quadrado dá 5. Menos o 2 ao quadrado, que dá 4. Então, isso é raiz de 5 mais 2 sobre 1. Mas o sobre 1 não precisa colocar, não é verdade? Agora, o item I. Racionalizar o denominador dessa fração. 2 sobre raiz cúbica de 2 mais raiz cúbica de 5. Esse aqui é um pouco mais interessante, não é verdade? Vamos lá? Vamos ver como é que a gente deve proceder? Olha só. Quem vai dar suporte para a gente racionalizar o denominador dessa fração é esse produto notável aqui. Eu não sei se você lembra dele. Ó. A ao cubo mais B ao cubo é igual a A mais B, que multiplica A ao quadrado, menos AB mais B ao quadrado. Pronto. Esse produto notável aqui que vai dar suporte para a gente racionalizar o denominador dessa fração. De que forma, professor? O que eu vou fazer aqui? Calma. Você vai usar esse produto notável considerando o A como sendo o raiz cúbica de 2 e o B como sendo raiz cúbica de 5. Tudo bem? Dessa forma, você vai obter o seguinte, ó. A ao cubo. Raiz cúbica de 2 ao cubo vai dar 2. Mais B ao cubo. Raiz cúbica de 5 ao cubo vai dar 5. Igual a mais B, ou seja, raiz cúbica de 2 mais raiz cúbica de 5.
Fechou parênteses. Bom, que multiplica quem? A ao quadrado. Então, raiz cúbica de 2 ao quadrado é raiz cúbica de 4. 2 ao quadrado dá 4. Menos AB, ou seja, menos raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5. Isso vai dar raiz cúbica de 10. Menos raiz cúbica de 10. Mais B ao quadrado, ou seja, raiz cúbica de 5 ao quadrado vai ser raiz cúbica de 25. Raiz cúbica de 25. Excelente, excelente. Bom, agora, o que a gente observa aqui, pessoal? Que no primeiro membro, tá vendo aqui, olha, a gente tem o 2 mais 5, que é 7. É um número racional, não é verdade? E aqui a gente tem produtos de números irracionais, né? Produtos de números irracionais. Muito bem, muito bem. E, em vista disso, a ideia é produzir ali na nossa fração o segundo membro dessa igualdade. Esse último membro aqui dessa igualdade. A ideia é produzir ele. Bom, observe você que aqui no denominador eu já tenho raiz cúbica de 2 mais raiz cúbica de 5. Raiz cúbica de 2 mais raiz cúbica de 5. Está faltando eu acrescentar o que ali? Esse parênteses, na verdade? E aí eu tenho certeza que você já concluiu que esse parênteses aqui que vai ser o nosso fator racionalizante lá da nossa fração. Então, o fator racionalizante aqui, quem vai ser? Raiz cúbica de 4 menos raiz cúbica de 10 mais raiz cúbica de 25. Isso tudo sobre quem? Raiz cúbica de 4. Na verdade, está multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por esse parênteses, né? Raiz cúbica de 4 menos raiz cúbica de 10 mais raiz cúbica de 25. Observe que quando eu multiplicar esses dois denominadores, eu tenho exatamente isso aqui, não é verdade? E o que é isso aqui? Isso aqui é 7. Então isso vai ser igual aqui o denominador tem 7, e no numerador a gente tem 2, que multiplica raiz cúbica de 4, menos raiz cúbica de 10, mais raiz cúbica de 25. Esse aqui já não podemos dizer que foi tão tranquilo, né? Mas o que vai dar suporte é esse produto notável. Vamos fazer mais um exemplo? Ver como é que funciona? Vamos lá. Para finalizar essa aula, o item J, mesma linha de raciocínio do item anterior, pessoal. Quero racionalizar o denominador dessa fração. Quem vai dar suporte para a gente racionalizar esse denominador é o seguinte produto notável. A ao cubo menos B ao cubo é igual a A menos B, que multiplica A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Observe que no item anterior aqui a gente tinha um A ao cubo mais B ao cubo. Mas como esse sinalzinho aqui é menos, a gente tem que usar o A ao cubo menos B ao cubo. Tudo bem? Bom, vamos lá. Como é que a gente faz mesmo? A gente usa esse produto notável considerando o A como sendo raiz cúbica de 2 e o B como sendo 1. Dessa forma, a gente vai obter o seguinte, ó. A ao cubo, raiz cúbica de 2 ao cubo vai dar 2. Menos B ao cubo, 1 ao cubo é o mesmo. Igual, vamos lá, A menos B, o A é raiz cúbica de 2. Menos o B, que é 1. Que multiplica A ao quadrado, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Isso vai dar raiz cúbica de 4. Raiz cúbica de 4. Mais AB, ou seja, raiz cúbica de 2 vezes 1 é uma raiz cúbica de 2. Mais B ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado é 1 mesmo. Aí, maravilha. Então, o que eu fiz? Eu usei esse produto notável com A igual a raiz cúbica de 2 e o B igual a 1. Tá? E aqui a gente observa que o 2 menos 1 é igual a 1. Excelente, excelente. Então, novamente, o que a gente tem aqui? O primeiro membro dessa igualdade é um número racional e aqui o último membro, né, o terceiro membro aqui, é um produto, né, produto de números irracionais. Muito bem. A ideia, conforme nós discutimos no exemplo anterior, é produzir esse último membro ali na nossa fração. Produzir o último membro aqui na última fração. Observe você que aqui a gente já tem um raiz cúbica de 2 menos 1. Então, raiz cúbica de 2 menos 1 já está aparecendo lá. Está faltando eu acrescentar ali esse parênteses. E aí a gente vai concluir que é esse parênteses aqui que vai ser o fator racionalizante da nossa fração. Tudo bem? Então, eu devo multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por esse parênteses. Ou seja, por raiz cúbica
de 4, mais raiz cúbica de 2, mais 1 sobre raiz cúbica de 4, mais raiz cúbica de 2, mais 1. Bom, isso é igual. No numerador, a gente obtém 3, que multiplica raiz cúbica de 4, mais raiz cúbica de 2, mais 1. No denominador, o que a gente vai obter? Olha só, no denominador, a gente vai ter o produto dessa parcela por essa parcela, que é exatamente isso aqui, não é verdade? Exatamente isso aqui. Bom, mas quanto vale isso aqui? Isso aqui vale 1. Ah, então é sobre 1, mas o sobre 1 não precisa colocar. Tudo bem? Racionalização de denominadores. Tranquilo?